Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins, eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Hoje vimos para a habitual previsão semanal, a partir semana do dia 15 ao dia 21 de junho de 2026. Vimos então para a habitual previsão e trago um Petit Lenormand, o Leclerc. Trago também um tarot para tirarmos cartas de força com arcanos maiores e arcanos menores, o Easy Flow Tarot. E também trago o Ancient Wisdom Runes Deck para tirarmos uma runa de força no final da leitura. E vamos começar por tirar uma mensagem do baralho, do baú das mensagens da Rosalinda da Mata, para vermos o que temos para esta semana de 15 a 21 de junho de 2026, em termos de oráculo, em termos de energias. Vamos ver. Não é preciso baralhar, que ele está baralhado. Vou tirar uma carta, vou tirar um cartãozinho ao calhas. E temos que a prudência e o uso da razão são fundamentais para vencer as dificuldades. É uma carta é um chamado de atenção a fazermos uso da prudência e o uso da razão, o uso da mente objetiva, concreta, racional, para vencer as dificuldades que possam existir. Não estou a dizer que a semana vai ter dificuldades, estou apenas a dizer que se tivermos em consideração e tivermos a consciência de que a prudência e a razão ajudam a vencer muitas dificuldades, muitas delas serão vencidas. É o que este cartãozinho nos diz para a próxima semana. E vou começar por fazer umas breves alusões, umas breves referências às fases de luas que vamos ter esta semana. Nós vamos começar a lua com a super lua nova no dia 15 a semana. Portanto, esta lua nova acontece no signo de Gêmeos e transita logo para o signo de Caranguejo. E este é o momento ideal para planear, silenciar a mente e plantar sementes para o futuro. Esta lua nova tem essas características do plantar, do semear, para colhermos depois mais no final do ciclo da lua. No entanto, pode-se sentir uma necessidade de recolhimento e de focar mais nos aspectos da casa, do lar, da família, no início da semana, porque será a lua em Caranguejo a fazer o seu papel. Portanto, passa logo de Gêmeos para Câncer, passa logo de um signo de muita comunicação, de muito dinamismo, para um signo um pouco mais recluso, um pouco mais introspectivo, e portanto pode trazer essa variação no princípio da semana. E depois no final da semana temos o quarto crescente no dia 21 de junho. Este é o grande dia desta semana, quer dizer, na realidade da próxima semana, será o primeiro dia da próxima semana, porque a Lua vai atingir a fase de quarto crescente no signo de Balança, no signo de Libra, e também é o dia do solstício. Marca-se o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Eu espero poder vir fazer uma leitura bónus de solstício de verão e de solstício de inverno aqui ainda esta semana, para esta semana, antes do dia 21 de junho. Conto vir fazer essa leitura bónus, espero conseguir fazê-lo. Mas um pouquinho ainda em relação ao quarto crescente. Este quarto crescente em Balança vai trazer um ponto de viragem. É a fase em que os planos que fizemos no início da semana encontram os primeiros desafios e precisamos de tomar decisões firmes para avançar, mesmo com essas dificuldades e com esses desafios a aparecerem. E como acontece no signo de Balança, no signo de Libra, isto tem a ver com os nossos relacionamentos. Portanto, o foco estará
em encontrar equilíbrio e harmonia nas nossas parcerias de vida, quer as afetivo-amorosas, quer as profissionais, quer as de amizade, e portanto, e também uma certa harmonia e equilíbrio nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas de vida. E bom, para a semana de 15 a 21 de junho de 2026 foram estas as indicações que eu posso dar em termos de fases de lua. Vamos então dar início à progressão da semana. Eu vou só afastar um pouco aqui alguns decks para podermos ter espaço para fazer a leitura com o Petit Lenormand, o Leclerc. Vamos ver segunda e terça-feira, depois quarta e quinta, depois sexta, sábado e domingo. O que é que está a dificultar a semana e o que é que está a favorecer a semana? É essa a progressão que eu vou fazer. Eu gosto de baralhar ao vivo para poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. Relembro que estas leituras são leituras intuitivas, coletivas, gerais, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só naquilo que fizer sentido para vocês, o que não fizer sentido, descartem, lancem no universo, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo. Também vos convido a usarem a vossa inteligência e a vossa intuição para se conectarem diretamente com as cartas nesta mesa de trabalho e poderem fazer a vossa própria leitura, indo além dos detalhes que eu vou providenciar na mesma. Eu penso que hoje o Petit Lenormand já está baralhado. Vou fazer um corte em 3. Vou só beber um pouco da minha água porque está muito calor aqui em Castelo Branco. E precisamos de nos hidratar. Está muito calor aqui. Bom, eu vou fazer um leque e vou tirar cartas. Segunda e terça-feira. Quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo. O que está a dificultar a semana. O que está a favorecer a semana. Bom, temos uma semana aparentemente desafiadora no princípio e no final da mesma. Temos uma semana um bocadinho desafiadora e com estas cartas. Começamos de forma desafiadora com a carta da serpente, a carta da cobra. A carta da serpente, a carta da cobra fala-nos de algum tipo de decepção com alguém que está à nossa volta, de algum tipo de eventualmente até enganos que possam surgir por parte de pessoas, de terceiras pessoas. Há sempre aqui uma terceira influência quando esta carta surge nas nossas vidas. Apesar de tudo, é uma carta de inteligência, é uma carta que nos convida a sermos observadores, a sermos cautelosos, sermos calmos e ponderados na análise das situações de vida, analisar tudo com muita inteligência e termos cuidado. É também uma carta, do ponto de vista dos relacionamentos, nos fala de desejo e de sedução. Há aqui uma parte do relacionamento que está, de facto, numa atitude de sedução e de desejo em relação ao outro. Às vezes este desejo é um desejo possessivo, não é uma carta muito fluida para os relacionamentos, pode indicar alguma toxicidade no relacionamento. E principalmente traz assuntos de falta de confiança dentro dos relacionamentos à tona. Há aqui falta de confiança dentro dos relacionamentos neste princípio de semana. Temos que ter cuidado com todas estas características que eu acabei de referir e que estão em potência à nossa volta neste princípio de semana, para podermos contorná-las com toda a inteligência e com todo o poder de observação que esta carta também pressupõe, porque também é, sob um ponto de vista positivo, esta carta uma carta de cura. Há aqui alguma verdade que tem que surgir, que estava escondida, que estava oculta e que tem que vir à tona para se assimilar e poder-se avançar para a frente de uma forma mais verdadeira e mais completa, mais íntegra.
e podermos deixar todas estas coisas para trás. Avançamos para o meio da semana, para quarta e quinta-feira, com uma carta muito auspiciosa, a carta da árvore. A carta da árvore fala-nos de assuntos de saúde, fala-nos de crescimento. Todos os projetos que nós tenhamos em mãos estão bem aspectados para crescerem. É uma carta de espiritualidade a um determinado nível, porque ela conecta-nos com as nossas raízes, com os nossos ancestros, e portanto há toda uma conexão espiritual, ancestral, que se pode fazer presente na nossa vida para nos ajudar a resolver situações de vida ou para nos ajudar a tomar consciência de algumas dificuldades ou de alguns obstáculos que têm que ser ultrapassados da melhor forma. É uma carta de karma, sim. Diz respeito a muitas coisas do passado, portanto, assuntos do passado podem vir à tona para se resolverem neste meio de semana, mas é uma carta de saúde, é uma carta de vitalidade. Esses assuntos da saúde estão na ordem de trabalhos deste meio de semana e devemos, portanto, aceitá-los e cumpri-los para podermos ter a nossa saúde em dia. A semana termina sexta, sábado e domingo de forma bastante desafiadora com a carta dos ratos. Aqui perdas de energia a todos os níveis, portanto aqui é perdas de energia ao nível físico, ao nível mental, ao nível emocional, ao nível espiritual, inclusivamente pode haver essa situação. É stress, são nervos, pode haver aqui há uma possibilidade de uma pequena doença ou de uma fraqueza que tem que ser tida em consideração para se poder curar da melhor forma. E fala-nos também de perdas materiais, perdas que podem vir de variedíssimas formas. Estragar-se um objeto, perder-se um objeto, roubarem-nos alguma coisa. Enfim, existem muitas formas destas perdas e desta escassez que os ratos falam poder se manifestar na nossa vida. Mas não é para ter medo, porque ao estarmos alerta para essa possibilidade de haver perdas a vários níveis nas nossas energias, física, mental, emocional, espiritual, nós vamos estar mais escudados para percebermos de onde vem o perigo e podermos ultrapassá-lo também da melhor forma. E portanto, estas cartas de cobra no princípio da semana, serpente no princípio da semana, ratos no final da semana, são cartas de alerta, cartas que nos falam de avisos, são avisos. E mundanamente, quando aparece uma cobra com um rato, muitas das vezes o aspecto negativo do rato tende a diminuir. É apenas uma característica mundana da cartomância Lenormand, mas quando uma cobra aparece junto de um rato, habitualmente a carta do rato tem uma energia negativa mais fraca, mais diminuída. O que é que está a dificultar a semana? Bom, a carta do urso. A carta do urso já tinha saído a semana passada, mas na posição do princípio da semana. A carta do urso, numa posição de negativa, numa posição que está a desfavorecer a semana, fala-nos de problemas de autoridade. Eventualmente, temos que ter cuidado para não deixarmos que as pessoas abusem do seu poder sobre nós ou também nós abusarmos do nosso poder sobre as pessoas. Eventualmente temos que lidar com uma figura paternal ou maternal que pode trazer alguns conflitos, ou uma figura patronal, uma figura de um patrão, de um chefe, ou uma figura que tem uma característica de liderança muito grande nas nossas vidas e que pode trazer alguns obstáculos à evolução da semana. Também há, no aspecto negativo desta carta, uma falta de crescimento, porque ela é uma carta que nos fala de crescimento, e pode haver aqui uma falta de crescimento ao longo da semana que pode estar a desfavorecer a evolução da semana. Questões de proteção também, de protegermos os outros e de sermos protegidos pelos outros.
e questões de gestão de recursos materiais, de finanças e de recursos materiais, também pode estar a desfavorecer a evolução da semana. Mas o que é que está a favorecer a semana? Bom, temos a carta do cachorro, a carta do cão. A carta do cão é uma carta que nos fala de aliados, de guardiões, quer no mundo espiritual, quer no mundo físico. Existe de facto alguém que se preocupa connosco e que nos quer proteger. É uma carta que nos fala de lealdade, de amizade, de confiança, de suporte e de obediência. Ter um pouco de atenção a esta carta, não sermos completamente subservientes em relação a alguém ou alguém em relação a nós, mas é uma carta muito bonita, é uma carta muito doce, uma carta que nos fala, que tem epítetos muito positivos e que vão favorecer a semana. A amizade, a lealdade, a fidelidade, a proteção, aqueles que são os nossos guardiões e as nossas guardiãs, quer no mundo espiritual, quer no mundo físico, vão se fazer presentes e vão auxiliar esta semana que se apresenta um pouco desafiadora. E bom, com o Petit Lenormand foram estas as energias para a semana de 15 a 21 de junho de 2026. Vamos agora tirar uma carta de força com arcanos maiores e uma carta de força com arcanos menores do tarot Easy Flow Tarot, mais um tarot da chancela Empate Sol. Vou só beber um pouco mais de água porque estou sequiosa. Está muito calor em Castelo Branco. Se são novos aqui no canal, contemplem a ideia de subscrever o canal, de ativar o sininho das notificações para terem sempre indicação quando temos um vídeo novo na plataforma. E se são recorrentes aqui, o meu muito obrigada por estarem novamente comigo. É um prazer estar aqui a fazer estas leituras para vós. Vamos então baralhar arcanos maiores e vamos tirar uma carta de força de arcanos maiores para a semana de 15 a 21 de junho de 2026. Penso que já está, vou fazer um corte. Tirar de cima a papisa. Vou tirar agora o arcano menor, vou baralhar arcanos menores. Estão a saltar cartas, mas eu não considero cartas salteadas. Penso que já está baralhado. Vou fazer um corte e vou em 3, um corte em 3 e vou. Saem uns papelinhos aqui, fica tudo cheio de papelinhos. Vou fazer um leque e vou tirar uma carta. Sim. Uma carta que também já saía a semana passada, salvo eu, mas volta novamente à nossa mesa de trabalhos. Temos como carta do arcano maior a alta sacerdotisa, a papisa. E temos como arcano menor o 4 de espadas. A alta papisa fala-nos de usarmos a nossa intuição durante a próxima semana, principalmente para nos protegermos daquelas pessoas que eventualmente podem estar a agir um pouco com má fé em relação a nós e para também nos livrarmos dos perigos que estão assinalados no princípio da semana e no final da semana com a carta da cobra e com a carta dos ratos. Usar a nossa intuição, usar da nossa razão, saber que o silêncio
muitas das vezes é de ouro, nem sempre, mas muitas das vezes é de ouro, e não contarmos muito sobre a nossa vida, é uma carta que nos apela a sermos discretos na nossa vida. Há algum conhecimento que está velado ainda, que ainda não saiu à tona e que vai ter que sair. E isso já era preconizado logo no princípio da semana pela carta da serpente. Há de facto algum conhecimento que tem que vir à tona, alguma verdade, para nós podermos avançar na vida de forma mais íntegra e mais completa. Isso com a alta papisa também é bem evidente. E é uma carta que, pronto, que nos aconselha então à tal descrição, a guardarmos para nós o melhor e a usarmos a nossa intuição da melhor forma e percebermos que muitas das vezes a razão está do nosso lado, mesmo que nós estejamos calados, mesmo que nós estejamos em silêncio. O 4 de espadas também é uma carta de paragem, é uma carta de pausa, é o descanso do guerreiro, é uma carta que nos fala de recuperação, de cura, e portanto esta semana pode muito bem ser uma semana destinada a nós estarmos um pouco mais parados, não tão ativos, mas numa postura e numa atitude de descanso, de calma, de ponderação, e de fazermos as devidas higienes, higiene do sono, higiene na alimentação, e termos cuidados com a nossa saúde e connosco próprios. E bom, com o tarot foram estas as energias para a semana de 15 a 21 de junho de 2026 e só me falta tirar a runa de força para esta semana. Vamos tirar então a nossa runa de força. Vamos baralhar um pouco e ver o que as runas nos guardam para esta próxima semana. Eu penso que já está baralhado, vou fazer um corte. Fazer um leque. Tirar uma carta. É a runa que nos persegue aqui pelo canal da Oficina Esotérica. Otala. Otala é a runa da ancestralidade. Ela está de acordo com aquela carta da árvore no meio da semana. São as posses, é a fertilidade, é o património, é a tradição, são as convenções, é tudo aquilo que diz respeito à proteção do lar. Eu vou ler aqui a minha cábula. Otala é a runa da herança ancestral, da conexão com as raízes, da proteção do lar, da sabedoria dos antepassados e da preservação de valores. Pelo menos aqueles valores que nos fazem avançar na vida de uma forma com mais propriedade, com mais inteligência e com mais criatividade. E bom, por hoje é tudo. Foram estas as energias para a próxima semana. Espero que tenham gostado da leitura, que ela possa ressoar convosco e que possa servir de farol para vocês navegarem a próxima semana de forma mais alegre e mais bem disposta. E aproveito agora para agradecer todas as interações com o canal, nomeadamente as visualizações, os comentários, os gostos, as partilhas. Convido-vos a deixarem um gosto neste vídeo para eu poder alcançar mais pessoas e poder ajudar mais pessoas. E também vos convido a partilharem este vídeo com alguém que vocês considerem das vossas amizades, da vossa família, que se poderia beneficiar com este tipo de leitura, que poderia gostar deste tipo de leituras. Sendo assim, despeço-me até ao meu próximo vídeo, desejando uma excelente semana a todos. Até lá!